Olá, eu sou a Ana e esse é o canal Ciências Pra Quê? O assunto do vídeo de hoje é heredogramas. Vocês podem fazer perguntas nos comentários ou via WhatsApp. Então, o heredograma serve para representar a transmissão de características hereditárias ao longo das gerações dentro de uma família, como se fosse uma árvore genealógica. Esses são os ícones, ó. Quadrinho, sexo masculino, bolinha feminino, aquele travessãozinho, cruzamento com formação de prole, e aqueles olhinhos lá em cima estão indicando os indivíduos marcados, né, preenchidos, significa os que têm a característica genética em questão, que está sendo estudada, né, no heredograma possível. Gostaria de salientar que quando eu falo em sexo biológico, seja masculino ou feminino, estou me referindo ao sexo cromossômico, genético, e não orientação sexual ou gênero. Olhem esse heredograma aqui comigo. Apenas três indivíduos apresentam o fenótipo, ou seja, a característica genética em questão aqui. Bom, isso é um indício de que de toda essa família, composta de várias pessoas de 3 gerações, né? Apenas 3 possuem, então o gene é recessivo, gente. Azinho, como a gente chama carinhosamente. Outro indício, genitores normais e filhos com a característica. Então, assim, os pais não têm a característica, mas ela aparece nos filhos, na próxima geração, vamos dizer assim, que é o caso desse heredograma. Isso é uma outra característica de que o fenótipo, né, ou seja, a característica genética, está sendo causada por genes recessivos, que a gente, então, simboliza por letras minúsculas, né? E aí, estão acompanhando? Ficou difícil de lembrar os 3 tipos de genótipos? Eu vou trazer uma imagem aqui para ajudar vocês. À esquerda, a gente tem um par de cromossomos que a gente chama de homólogos, né? E está apontando ali os 2 genes dominantes. Por isso a gente chama de genótipo homozigoto dominante, né? Então, o genótipo é tudo aquilo que a gente simboliza por letras quando a gente está falando de genética, né? Do outro lado, oposto, à direita, nós temos também um genótipo homozigoto, do tipo homozigoto, só que esse homozigoto é recessivo, porque são genes pequenininhos que só se manifestam quando eles estão juntos, só tem força quando estão juntos. Aí vocês vão dizer, tá, professora, mas não é o caso do outro lá também? Não. O outro dominante, ele se manifesta se ele tiver naquele formato ali, como ele está à esquerda, em homozigose, né, dominante, ou se ele tiver na situação do meio, que é azão-azinho, que seria a configuração de um genótipo heterozigoto, misturado. Bom, aqui nós temos o heredograma, que a gente vinha trabalhando anteriormente, só que agora é com os genótipos marcados nos ícones, né? Então, eu queria fazer um teste aí contigo. Que nome a gente dá àquele tipo de genótipo presente nos avós, lá em cima, primeira geração, aquele primeiro casal lá em cima? Acertou. Heterozigoto é o nome daquele genótipo. E se a gente considerar o genótipo da filha desse casal, que está representada em negrito, com letras verdes, assim como o genro desse casal e o netinho do casal. Homozigoto recessivo, exatamente, muito bem, quem acertou. Aqui, pessoal, a gente tem mais um exemplo de um heredograma com 3 gerações, né? Geração 1, 2, 3, onde 7 pessoas compõem essa árvore, porém apenas 2 pessoas estão afetadas por essa característica genética. Isso significa, pensando naquele nosso primeiro critério estabelecido, que essa característica está sendo causada por um genótipo, por um conjunto de genes recessivos, certo? Vamos ver o outro critério. Família, lá na geração 1, primeira geração lá, o indivíduo 1 e 2. Eles não têm a característica, porém a filha número 1, geração 2, tem.
Aparece ali, ó, a bolinha pintadinha de azul, né? Então, mulher afetada. Esse é o segundo critério que a gente conversou, né? Como sendo um dos indícios aí de que a gente está falando de uma característica causada por genes recessivos. Tá bom, pessoal? Ficou claro até aqui? Ó, homozigoto recessivo para vocês não esquecerem. Agora eu vou mostrar para vocês um outro heredograma que foi extraído de uma questão de vestibular, de um concurso para medicina, onde aparece uma família com 14 indivíduos e desses 14, apenas 5 têm a característica. Se nós formos pensar naquele primeiro critério, a gente poderia dizer de cara, professora, é minoria, né? Então não tem como ser dominante, é recessivo. Concordo com você. Só que, lembram do segundo critério? Pois então, pais com a característica genética em questão só vão formar filhos diferentes se essa característica for dominante, causada por genes dominantes. Vou repetir. Olhem para o indivíduo 12 e 13, lá na terceira geração. Formaram indivíduo 14, que é uma menina. O 12 e o 13 têm a característica, são afetados. Porém, a menina não. Ela escapou, vamos dizer assim, de ter essa característica. Por quê? Isso aqui, ó, é a inversão daquele segundo critério que eu comentei com vocês. Então, se o gene fosse recessivo, seria o contrário, seria 12 e 13 símbolos vazios e o 14 seria afetado. Mas é o contrário, 12 e 13 têm a característica genética e a filha não. Então, significa que ela herdou um gene azinho da mãe e um gene azinho do pai, formando um genótipo, então, homozigoto recessivo, sendo, então, geneticamente diferente dos pais, nesse sentido, tá? Se fosse o contrário, ela seria afetada e eles não. Para a gente fazer a prova, né? Imaginem que o indivíduo 12 e o indivíduo 13 fossem homozigotos recessivos, azinho, tá? Que cruzou com azinho. Imagine a situação, só tem azinho pequenininho. Seria possível formar alguém com genes dominantes? Tipo, indivíduo 14? Não, né, pessoal? Então aí está a resposta. Os indivíduos 12 e 13 não poderiam dar aquilo que eles não têm. Então, eles doaram, na verdade, 2 genes recessivos para a filha 14. Certo, pessoal? Então, até a próxima.